dia e bem-vindos ao novo podcast do IAN. Hoje temos como convidada a doutora Diana Soler, que é especialista em Relações Internacionais e é investigadora do Instituto IPRI da Universidade Nova. Bom dia, Diana. Bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começava logo por perguntar, neste novo cenário global em que se sente que existe dois blocos mais afastados, um bloco dos países mais avançados e mais democráticos, e um outro bloco de países que ou não são democráticos ou têm democracias frágeis, e que a guerra da Rússia veio exacerbar a diferença entre estes dois blocos. Será que é possível, considerando em particular as interligações económicas, será que é possível ou haverá um custo muito elevado de haver uma separação maior? E estou a pensar em particular nas relações comerciais da China com a Europa e com os Estados Unidos. Obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Relativamente à pergunta, no fundo, os Estados Unidos, desde que a administração Biden foi eleita, tentaram artificialmente dividir o mundo entre aquilo que os americanos chamam de democracias e autocracias. A intenção desta divisão artificial, do meu ponto de vista, tem a ver com o facto dos Estados Unidos estarem em declínio e perceberem que para conter a China, que é o seu maior inimigo, é preciso efetivamente terem aliados e aliados resistentes e resilientes perante tudo isto que está a acontecer, portanto, perante o que enquadra, digamos assim, todo o mundo, no qual o problema, a guerra da Ucrânia também se coloca, mas que enquadra essencialmente o mundo, que é a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, em que os Estados Unidos estão em declínio e a China está em ascensão. E, portanto, o que eu penso que a administração Biden quis fazer, no fundo, foi encontrar um enquadramento ideológico que fosse satisfatório para um conjunto de parceiros. E pareceu-lhe que esta recuperação desta ideia wilsoniana, e esta é mesmo wilsoniana, foi mesmo uma ideia veiculada pelo presidente Wilson, de que o mundo se divide entre autocracias e democracias, que têm tipos de políticas externas diferentes, eu penso que lhe pareceu a melhor forma de conseguir, enfim, aglomerar um conjunto de aliados que tinham sido de alguma maneira alienados pela administração de Trump. Simultaneamente, o que é que me parece que aconteceu? Que a partir de 2017, mais ou menos, a administração Trump lança uma guerra de transição de poder à China. O que é que eu quero dizer com isto? As guerras de transição de poder durante muitos e muitos anos eram guerras que se chamava guerras totais, guerras físicas que envolviam todos os atores importantes do sistema internacional, alguns em declínio e outros em ascensão, e o resultado dessa guerra, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nas guerras napoleónicas, quer dizer, demonstrava quem seriam os próximos, digamos assim, as próximas grandes potências que iriam determinar a ordem internacional. Portanto, as guerras de transição de poder e a transição de poder que normalmente resulta numa guerra passava-se assim. Desde o advento das armas nucleares isso não é mais possível, porque uma guerra total com todas as potências do sistema internacional acabaria com grande probabilidade de uma guerra muito destrutiva, que mudaria completamente as nossas vidas, para dizer o mínimo. Então, o que os Estados passaram a fazer, do meu ponto de vista, são guerras longas de atrito, e eu considero que a Guerra Fria é a primeira guerra de transição de poder deste género, e os Estados Unidos iniciaram uma destas guerras de atrito e de desgaste relativamente à China. E estas guerras têm componentes militares, que podem ser através de proxy wars ou de guerras concentradas em determinados pontos do globo que são mais críticos, são guerras económicas, são guerras tecnológicas, são guerras digitais, são guerras, quer dizer, no fundo são grandes guerras de desgaste, em que acabam, regra geral, ou deverão acabar com uma das potências, neste caso são duas, não é? Às vezes são mais,
uma das potências a declarar que declinou e que não há possibilidade de continuar a lutar para ser uma grande potência. Portanto, eu penso que esta é a interpretação, primeiro do presidente Trump, que nunca dividiria o mundo entre democracias e autocracias e achava que este problema era exclusivamente entre os Estados Unidos e a China, e o presidente Biden, que já tem uma visão diferente do mundo e que enquadra esta transição de poder como uma guerra entre democracias, entre o mundo livre, liderado pelos Estados Unidos, e autocracias, evidentemente, lideradas pela China. Ora, desde o princípio que a grande estratégia quer do presidente Trump, quer do presidente Biden, tem duas componentes. A primeira está relacionada com o desacoplamento da economia americana com a economia chinesa, que vai exatamente ao encontro daquilo que estavas a perguntar, não é? No fundo, a economia americana estava muito dependente da chinesa e os Estados Unidos deram início àquilo que Trump chamou uma guerra comercial, com o aumento de tarifas, enfim, com a quase proibição de entrada nos Estados Unidos de um conjunto de produtos chineses, etc., que, portanto, configuram em si uma parte dessa guerra de transição de poder. A segunda parte é a parte da segurança, que se tem tornado muito clara também nos últimos anos, também começou mais ou menos em 2017, com uma deslocação militar massiva dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico e com o reforço das alianças dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, nomeadamente o Quad, o Diálogo Quadrilateral de Segurança, que inclui os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, e o AUKUS, que é o Tratado de Defesa e Segurança entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália. E, portanto, há estas duas grandes transformações na política externa americana, aliás, eu diria três: a admissão de que os Estados Unidos, que não é verbalizada, mas não deixa de ser importante, de que os Estados Unidos são uma potência em declínio, o início de uma guerra de transição de poder que também não é declarada, que consiste na desacoplação da economia americana relativamente à economia chinesa e na questão da securitização da China e da deslocação massiva de meios militares para o Indo-Pacífico e o reforço de alianças militares, que estão a dar início a todo um novo sistema internacional que configura esta guerra de transição de poder entre os Estados Unidos e a China. A Europa, logo no início, não acompanhou os Estados Unidos na questão da desacoplação económica, muito pelo contrário, tentou manter-se o mais relacionada com a China possível. Aliás, recordas-te com certeza que foi assinado um acordo de cooperação entre a União Europeia e a China, mesmo antes do fim da presidência alemã, portanto, uns dias antes de Joe Biden tomar posse, foi visto com muito maus olhos por Washington. Era um tratado que estava relacionado com tratamentos preferenciais das empresas europeias na China, portanto não é uma coisa que mude profundamente aquilo que já existia. No entanto, foi um símbolo, foi um sinal dado pela Europa nessa altura de que não estava disposta a desacoplar a sua economia da economia chinesa. Agora, a guerra da Ucrânia e principalmente a constatação de que a Europa é profundamente dependente da energia russa, do ponto de vista económico, e que é profundamente dependente da segurança americana do ponto de vista da segurança, poderá vir a mudar todo este quadro que nós conhecemos hoje. E estes temas são, de facto, vão ser muito... São muito relevantes, mas então eu, relativamente ao ponto que tu fizeste inicialmente, achei interessante a questão de falar sobre a América em declínio versus a China em expansão. E eu, enfim, embora eu pense que se pudesse falar muito numa China em expansão há uns tempos, tenho o sentimento que com a pandemia e com
a política que tem sido aplicada, em particular pelo presidente chinês, no sentido de ser muito mais estrito, tem provocado uma certa... tem provocado um declínio, acho que não há forma de dizer isto de outra forma, um certo declínio, pelo menos da economia chinesa, e dependendo da forma como se vai continuar a gerir a pandemia em particular, mas não só, também as questões internas de segurança interna, penso que isso poderá afetar a capacidade da China de continuar a ser, não duvidando, continua a ser um player muito importante a nível mundial. Acho que pode, pelo menos no curto, médio prazo, afetar a sua capacidade de influência, em particular por causa desta questão da economia, que acho que está muito fragilizada pela pandemia e pela resposta à pandemia. Portanto, acho que, enfim, como tu dizes, acho que estas questões vão ser muito relevantes, mas para além daquilo que referiste dos Estados Unidos estarem a afastar, e a Europa também, eventualmente, haver uma questão interna também, que penso que poderá afetar muito as relações entre todas estas regiões. Mas passando então para um outro tema, que é um bocado relacionado com este também, não é? Mas fazendo um zoom in numa questão mais específica, que me parece que é muito relevante atualmente, que é a questão tecnológica. Os Estados Unidos e a Europa fizeram um acordo no sentido de fazer um Trade and Technology Council, que é enfim, um conselho que reúne regularmente para tomar decisões em conjunto sobre a produção, sobre legislação de dados, de tecnologia, etc. E tem tido algum sucesso em desenvolver algumas medidas em conjunto, em fazer negociações em alguns aspectos de produção e de legislação. Será que isto vem depois da história que todos conhecemos de um primeiro acordo, um grande acordo de comércio e de investimento ter sido, enfim, renegado, digamos, pela administração de Trump? E embora pareça difícil voltar a um acordo com aquela natureza tão, enfim, tão vasto, não é? E tocando em tantos setores da economia, este novo acordo parece ser, enfim, uma promessa que haverá uma maior relação entre estes, pelo menos na área da tecnologia. E o que eu gostava de perguntar é se achas que pode ter sucesso ou se, vindo uma nova administração, poderá outra vez, enfim, desistir deste novo Conselho, ou se isto é uma política e uma negociação e um acordo que, sendo mais limitado na sua natureza, poderá também ter maiores perspectivas de ser mais duradouro. Relativamente à questão tecnológica, eu acho que se enquadra perfeitamente naquilo que estivemos a falar. Uma das questões desta guerra de transição de poder, como eu lhe chamo, acho que já é um bocadinho mais que isso, é que a China e os Estados Unidos estão a desenvolver tecnologia incompatível, ou seja, isso de alguma maneira obriga, isso já vem da administração de Trump também, isso obriga de alguma forma a que os Estados que estão no sistema internacional tenham que escolher ou uma ou outra. E portanto, eu penso que esse conselho que foi criado entre os Estados Unidos e a Europa serve essencialmente duas questões. A primeira é precisamente essa, é os Estados Unidos terem, digamos, parceiros tecnológicos, uma vez que o desenvolvimento das tecnologias de ambos os países também vão depender de ter países terceiros que utilizem essas tecnologias. Portanto, esse é a primeira grande razão. A segunda grande razão, do meu ponto de vista, tem a ver com duas coisas, com o atraso tecnológico que a Europa tem demonstrado, e que para os Estados Unidos é negativo precisamente no sentido em que a tecnologia cada vez mais se enquadra nas questões da segurança, e aos Estados Unidos, e a estes Estados Unidos, Biden interessa muito uma Europa segura, e interessa, enfim, a troca de informação tecnológica, e até interessa mais a Europa, de resto, do que aos Estados Unidos, e uma legislação uniformizada para que possa, enfim, facilitar dentro do bloco ocidental, se lhe quisermos chamar assim, as relações tecnológicas e o desenvolvimento tecnológico. Parece-me lógico e acertado que
a haver uma nova instituição neste momento, ela comece por aqui. Para já porque a tecnologia vai ter um grande impacto na economia do futuro. E em segundo lugar, por estas razões que estão relacionadas com a incompatibilidade das tecnologias. E é importante que isso se desenvolva o mais rapidamente possível. Relativamente à importância que a Europa vai passar a ter para os Estados Unidos a partir de 2024, quer seja nestas questões económicas e tecnológicas, quer seja ou essencialmente no que se refere às questões de segurança, eu começo a acreditar que, devido à guerra da Ucrânia e devido ao facto dos Estados Unidos não se poderem dar ao luxo de concentrar muita força militar e tecnológica e económica na Europa para poderem fazer frente à China e para poderem conter a China, a mim parece-me que a próxima administração, seja republicana, seja democrata, usando ou não usando o mesmo vocabulário, não vai poder simplesmente desprezar as relações multilaterais que tem com a Europa. Porque a Europa volta a ser palco de uma guerra, volta a ser um interesse vital do ponto de vista da segurança estratégica, porque nenhum dos Estados Unidos podem viver com uma Rússia forte, e a Europa é, digamos, o tampão, é o grupo económico-político que pode efetivamente travar a Rússia com menos presença dos Estados Unidos em território europeu. Portanto, eu penso que do ponto de vista estratégico, mesmo que haja uma nova administração antiliberal, como foi a administração Trump, anti-relações entre democracias, como era a administração Trump, e até relativamente favorável a relações cordiais com a Rússia, o facto da Rússia ter iniciado esta guerra e ter demonstrado que é uma potência revisionista, que está disposta a usar a força para transformar fronteiras, para espalhar influência, faz com que a Rússia passe a ser também uma preocupação dos Estados Unidos. E, portanto, não é possível de todo, do meu ponto de vista, se houver uma política racional da parte dos Estados Unidos, destruir simplesmente aquilo que a administração Biden está a tentar construir para fazer face à China, mas principalmente a segurança americana agora. E mais uma vez eu relembro que segurança hoje em dia não pode ser só vista do ponto de vista das capacidades militares. A segurança americana agora tem dois polos muito importantes, que é o polo europeu, que tem, digamos assim, tem que ter a capacidade de conter a Rússia dos vários pontos de vista, enfim, nos primeiros tempos com a ajuda dos Estados Unidos, mas há uma Europa muito empenhada em desenvolver a sua segurança, o pilar europeu de segurança da NATO, de forma, enfim, a que a presença dos Estados Unidos não seja tão essencial como tem sido até aqui, e é o pilar do Indo-Pacífico, que é o pilar que apoia os Estados Unidos na contenção da China. Por exemplo, a administração de Trump não se preocupava de facto com a Europa, mas tinha uma grande preocupação com as relações multilaterais no Indo-Pacífico. Foi a administração Trump que lançou ou relançou o Quad em 2017 e provavelmente, tendo em conta os timings, já estaria a negociar o AUKUS com o Reino Unido e com a Austrália. Desse ponto de vista, o aparecimento da Rússia como um rival do Ocidente, e a Rússia tem feito questão de demonstrar que é um rival do Ocidente, aliás a Ucrânia praticamente desapareceu do discurso russo, e o que apareceu no discurso russo é os Estados Unidos e a NATO. A Rússia também vai ser contida, vai precisar de contenção, e portanto eu penso que os Estados Unidos, sejam eles quais forem, as mudanças sistémicas são demasiado grandes para que a questão ideológica venha fazer com que os Estados Unidos recuem relativamente às suas relações com a Europa. Portanto, sem querer, a Europa tornou-se indispensável para os Estados Unidos, sem ter feito nada por isso. Muito pelo contrário, se calhar. Pois, muito bem. Diana, e já agora aproveito que já começámos a falar um bocadinho sobre essa possível mudança de administração no futuro. O presidente Biden está
sensivelmente a meio, penso que a meio do mandato, isto o tempo passa depressa, mas estamos mais ou menos a meio do mandato, e começa-se a pôr a questão dentro do, enfim, sobre como será o futuro, não é? Em particular também porque tem havido estas notícias, enfim, tem havido esta avaliação do que foi o mandato do presidente Trump, em particular no que diz respeito àquele ataque ao Capitólio, e portanto, na sequência de todas estas notícias, de facto, põe-se a questão de saber o que é que irá acontecer aos Estados Unidos nas próximas eleições, e que acho que há dois fatores que e naturalmente a pessoa, e enfim, que estará à frente dos Estados Unidos nos próximos anos será muito relevante para lidar com todos os desafios que nós antecipamos, para além desta questão da Rússia, que durará muito mais tempo, penso eu, do que inicialmente se pensava, e ao mesmo tempo antecipa-se que do ponto de vista económico haja no mínimo uma desaceleração por causa do aumento das pressões inflacionistas e a resposta dos bancos centrais. Mas já se começa até a falar de recessão. E por todos esses motivos é muito relevante entender como é que, digamos, se a política americana, se a democracia, como é que irá reagir aos próximos tempos e o que é que poderá acontecer nas próximas eleições. E nesse sentido, gostava de conhecer a tua opinião sobre como é que estão as perspectivas de cada, enfim, dos principais partidos, não é? Dos democratas e dos republicanos, e se existe, enfim, depois daqueles anos um pouco turbulentos, se existe um maior consenso na sociedade, uma maior tendência para estar mais ao centro do que houve no período da administração Trump, se existe uma maior facilidade de comunicação ou não, e como é que isso poderá afetar as próximas eleições, sendo que nós ainda não sabemos se o presidente Trump, por exemplo, poderá voltar a concorrer às eleições. Mas isso também deverá afetar, enfim, a forma como irá decorrer. Vai haver midterm elections, portanto eleições intercalares já em novembro deste ano. E o que as sondagens nos dizem, ainda que nos Estados Unidos as eleições sejam imprevisíveis até o último minuto, o que as sondagens nos dizem é que os republicanos provavelmente vão ganhar essas eleições. Ou seja, quando eu falo de eleições intercalares, são eleições para parte da Câmara dos Representantes e para parte do Senado. Neste momento, a Câmara dos Representantes tem maioria democrata e o Senado está completamente empatado, é 50-50 para cada um dos lados, sendo que há um voto de desempate, que é o da vice-presidente Kamala Harris. Portanto, digamos assim, apesar de ser 50-50, o Senado também cai para os democratas. Nesta questão particular do Senado, isto é muito pouco importante, porque a maioria das decisões do Senado tem pelo menos, são pelo menos obrigadas a maioria qualificada, portanto 60-40, pelo menos 60% dos votos. Porquê é que é importante falar destas eleições intercalares? Porque nós temos aquilo que neste momento nos Estados Unidos, aquilo que se chama um governo unificado, ou seja, o ramo legislativo e o ramo executivo são da mesma cor política, e provavelmente a partir de novembro não vamos ter um governo unificado, ou seja, a presidência continua a ser democrata, mas provavelmente as maiorias, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, vão ser republicanas. E quando isto acontece, isto tem acontecido com muita frequência desde os anos 90, e acentuou-se a partir dos anos 2000, o governo fica bloqueado, ou seja, os Estados Unidos estão de tal forma divididos que é muito difícil passar qualquer lei, porque o partido que não está na presidência simplesmente bloqueia as decisões da presidência. E, portanto, há uma possibilidade forte que nas coisas da política interna, na política externa o presidente tem mais autonomia, mas nas coisas da política interna os Estados Unidos simplesmente bloqueiem a partir de novembro. Isso em si já é uma enorme preocupação. Em relação a 2024, há uma série de incógnitas. A primeira é, o presidente Biden, apesar da sua idade, no início, quando concorreu às eleições, disse que não se ia recandidatar, mas poucos meses depois retificou isso, que me pareceu um erro, de dizer dizendo que se ia recandidatar. Porquê é que isto me parece um erro?
porque uma recandidatura tem muito mais hipóteses de ganhar uma eleição do que uma candidatura nova. E, portanto, ainda há, do meu ponto de vista, uma possibilidade do presidente Biden se recandidatar, apesar da sua idade, mesmo que não leve o mandato até ao fim. Isso não acontecendo, há dois nomes que se perfilam cada vez com maior intensidade, que são dois nomes muito diferentes, ainda que representem uma mesma ala do Partido Democrata, que é uma coisa que a mim pessoalmente não me agrada particularmente. Esses nomes são os de Kamala Harris e de Michelle Obama. É os nomes que cada vez mais se ouve falar como possíveis candidatas à Casa Branca. Porque é que isto me parece até certo ponto problemático? É que nós falamos muito da radicalização do Partido Republicano e esquecemos de falar da radicalização do Partido Democrata. E o Partido Democrata radicalizou-se muito a partir dos anos 90, mas é menos visível essa radicalização porque é uma radicalização vinda de fora. Ou seja, são os grupos de ativistas que começam a ter uma grande influência na tomada de decisão do Partido Democrata, por uma de duas vias, ou pela inserção, digamos assim, de membros no Congresso que vêm desses movimentos, desses ground roots movements, ativistas que têm uma visão profundamente radical do futuro da América, aquilo que se chama a justiça social, o movimento de justiça social, que eu já explico o que não é bem aquilo que as pessoas normalmente associam a esta terminologia, que é uma coisa que aliás acontece muito nos partidos radicais, é usarem as mesmas terminologias para dizerem coisas diferentes, e de alguma maneira, quer Kamala Harris, quer Michelle Obama estão muito ligadas a esses movimentos ativistas que têm uma agenda radical, de igualdade radical, que tem mais ou menos como é que eu ia dizer, esta linha. Para estes movimentos, o mundo está dividido entre oprimidos e opressores. E essa divisão é uma divisão que nasce connosco. Cada um de nós tem esse papel na sociedade assim que nasce, porque isso tem a ver com as nossas características étnicas, tem a ver com as nossas características físicas, tem a ver com as nossas origens sociais, tem a ver com um conjunto de traços identitários que nós não podemos mudar porque nasce connosco. Eu, por exemplo, sou vista, apesar de ser mulher, enfim, que me dá alguns pontos nessa escala da justiça social, sou vista como uma opressora, porque, enfim, estudei em universidades consideradas boas universidades, porque, eu peço desculpa de dizer isto, pode parecer politicamente incorreto, mas tem que ser assim, sou branca, enfim, há um conjunto de características que eu tenho que me tornam imediatamente uma opressora. E o que esta agenda, que é uma agenda profundamente autoritária, da igualdade radical, professa, é que nós temos que transformar a sociedade totalmente de que forma a que os oprimidos, leia-se as minorias étnicas, as mulheres, as minorias religiosas, quaisquer minorias, as minorias relativamente às escolhas ou à orientação sexual, portanto, todas essas minorias deveriam inverter-se o seu papel e deveriam ser as minorias digamos, orientar as sociedades de forma a que elas mudassem completamente. E vemos isso, enfim, em muitos manifestos que cada vez mais fazem parte da cultura do Partido Democrata. Agora, e a outra via, que eu acho que é mais perniciosa, digamos assim, é a via da penetração na sociedade. A sociedade americana, hoje em dia, eu vivi lá há muitos anos, portanto testemunhei isso, é uma sociedade profundamente politicamente correta, em que as pessoas são socialmente
postas de parte se não cumprem um conjunto de regras, que são regras cada vez mais estritas, cada vez menos permissivas, de convívio social. Portanto, há palavras que são completamente proibidas, há ações que são completamente proibidas, há a discriminação positiva que acaba por discriminar, no fundo, o WASP, que é o típico americano de raiz, e portanto a justiça social basicamente vem a substituir, ou está a tentar substituir, aquilo que me parece que é a boa política, que é a política do pluralismo, que é a política da inserção social, que é a política liberal de acolhimento, e é o credo, no fundo, norte-americano, que é nós, para pertencermos à América, para sermos cidadãos americanos, a nossa etnia, a nossa origem, o nosso emprego, aquilo que nós somos identitariamente não interessa, desde que subscrevamos um conjunto de regras de nacionalismo cívico, entre elas o respeito pela igualdade, o respeito pela liberdade, o respeito pelo pluralismo político, e essa escola do Partido Republicano não tem respeito por nada disto. Portanto, além da divisão na sociedade americana, há uma divisão profunda no Partido Democrata, em que as próximas supostas candidatas são digamos, têm muita importância nestes movimentos da justiça social ou da igualdade radical. Estes movimentos têm também uma vertente bastante violenta, aquela questão dos vandalismos das estátuas, de momentos muito tensos sociais em que há violência em relação aos edifícios públicos, às vezes em relação às próprias pessoas, está muitas vezes ligada a estes movimentos sociais e, portanto, digamos assim, o próprio Partido Democrata, ao contrário do que se pensa aqui na Europa, muitas vezes tem sido, enfim, muito cooptado por estes movimentos sociais, e a mim parece-me que seria um grande problema para os Estados Unidos que alguém muito afeto a esta parte do partido ganhasse as eleições, e penso que quer Kamala Harris, quer Michelle Obama, ao contrário de Joe Biden, são afetas a estes movimentos. Agora, relativamente ao Partido Republicano, o Partido Republicano também mudou profundamente. Essa mudança também começou nos anos 90 com o Contract for the New American Century do Newt Gingrich, que era o speaker do Congresso nos anos 90, e este documento de que eu falo foi lançado em 1994. Ao contrário dos democratas, os republicanos radicalizaram por dentro, não foi um movimento de fora para dentro, é um movimento de dentro para dentro. E aderiram, digamos, a um populismo também bastante perigoso, que está relacionado precisamente com a defesa daquilo que Gingrich chamou a civilização americana, que é precisamente a defesa da maioria WASP e dos seus princípios relativamente ao resto dos Estados Unidos. Porquê é que isto acontece? Porque muito em breve a maioria branca, digamos assim, vai tornar-se a maior minoria dos Estados Unidos. E isto vai trazer uma mudança social muito grande. Ora, desde 1994, que tem havido uma sucessão de radicalizações dentro do próprio Partido Republicano. Portanto, tivemos, por exemplo, o Tea Party, que é uma reação à eleição de Barack Obama e à cor da sua pele, não podemos ter medo de afirmar estas coisas. O Tea Party veio, no fundo, a desfazer-se um pouquinho com a eleição de Trump, que representa um movimento nativista que sempre existiu na América, mas que sempre foi muito minoritário, e que neste momento é maioritário entre os republicanos que se encontram no poder, por dois motivos.
porque este movimento foi crescendo desde os anos 90 e foi ganhando cada vez mais adeptos, que começaram, digamos, a olhar para as minorias como culpadas de tudo aquilo que acontecia nos Estados Unidos da América, que é uma forma tão ou mais grave de radicalização que aquela do Partido Democrata, que no fundo acusa as maiorias de todo o mal que acontece às minorias, e, portanto, isso foi crescendo, e depois por uma razão meramente de poder, não é? Quando Donald Trump ganhou as eleições, fez uma espécie de OPA ao Partido Republicano, e os republicanos moderados foram-se afastando, e os republicanos, digamos assim, ambiciosos, foram-se juntando à agenda de Trump. Portanto, nós temos neste momento dois partidos profundamente radicalizados, e provavelmente se Trump não puder concorrer às eleições de 2024, estas hearings no Congresso que tem havido, põem de alguma forma em questão, não para a base republicana, mas do ponto de vista legal, a possibilidade, quer dizer, de Trump ser julgado, ainda que seja muitíssimo difícil fazer a ligação do ponto de vista legal entre os acontecimentos 6 de janeiro de 2021 e o presidente. Mas pronto, mas é uma possibilidade ainda que remota. Agora é muito difícil que um candidato vencedor dos republicanos neste momento, ou um candidato com capacidade para vencer eleições, seja um candidato muito diferente de Donald Trump. Portanto, a mim parece-me que, quer do ponto de vista do Partido Democrata, quer do ponto de vista do Partido Republicano, estas radicalizações que agora são muito visíveis, vieram para ficar. E, portanto, o que nós vamos ter em 2024, provavelmente, é uma luta muito feroz, muito suja, de duas Américas diferentes pelo poder americano. E não vai ser bom nem bonito de ver, nem nada disto é evidentemente positivo para os Estados Unidos da América. Até porque eu realço uma coisa: nenhuma das duas escolas é particularmente democrática. E, para mim, mais do que haver um partido que ponha em questão a democracia americana, o facto dos dois maiores partidos não serem particularmente democratas, um porque é ultraconservador e outro porque é ultra pós-modernista, põem verdadeiramente em questão a democracia americana, um porque quer transformar completamente a sociedade de uma forma, enfim, de cima para baixo, e que não corresponde à identidade dos Estados Unidos da América, e outro porque se defende radicalmente desse tipo de mudança, e defende-se radicalmente de uma mudança sociológica e demográfica que é impossível de travar. Portanto, eu não vejo melhores dias para a América tão cedo. Oh, Tiana, olha, muito obrigada pelo tempo que... Peço desculpa se falei demais. Não, nada disso, é muito interessante, naturalmente, e acho que estamos todos, enfim, naturalmente que é com alguma preocupação que se assiste a esta polarização muito grande nos Estados Unidos, num momento em que os desafios nacionais e internacionais, económicos também, dos próximos meses e anos vão ser de facto muito complicados, e por isso, naturalmente, com a política muito polarizada nestas circunstâncias ainda torna a resolução destes problemas, porque são problemas que terão que ser resolvidos, muito mais complicados, e isso terá implicações para os Estados Unidos e não só. Por isso, muito obrigada por esta visão tão abrangente. Muito obrigada. Agradeço também aos nossos ouvintes pela sua participação e pelo seu interesse sempre nos nossos podcasts e nos nossos vídeos. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde, obrigada.